Bom, hoje eu estou aqui com Euro Pires, cenógrafo e figurinista de teatro. Euro, eu quero saber o seu trabalho como figurinista. Eu, na verdade, comecei como figurinista. Só que eu comecei como figurinista numa prova de fogo, que eu fui fazer isso no Teatro Castro Alves. Era um espetáculo de dança e eu tinha que fazer o figurino das meninas e elas me pediram, o nome era Simbiontes, e elas me pediram, era uma mostra, na verdade, elas faziam uma participação, me pediram que eu fizesse um figurino que era uma coisa de uma trama numa malha, né? Elas queriam uma coisa meio raízes e eu resolvi bordar com lã as malhas delas. Só que eu bordei com lã, que era uma lã grossa, mas que eu não sabia a dimensão de ser visto isso no TCA. Então, de longe, você perdia todo o efeito no TCA, entendeu? Eu não tinha noção, não tinha experiência, então vestia as meninas com aquelas malhas, ficava bonito para quem via de perto, mas a 40, 50 metros já não funcionava, entendeu? Você já não entendia o que era aquilo, na verdade. E aí? Então foi bom eu começar com erro, porque eu aprendi assim, onde é que eu não posso errar, entendeu? Onde é que eu não posso fazer. E comecei com um lugar grande, então a partir daí eu passei a ter mais cuidado. Mas aí depois eu passei a trabalhar com infantis, mais desenhando do que cuidando do figurino propriamente dito. Amigos me pediam desenho figurino, eu desenhava o figurino, mas não cuidava, não levava adiante. Eu não cuidava da execução, porque eu não ganhava com aquilo. Eu entregava o figurino por uma quantia mínima, irrisória, tome aqui o desenho do figurino e você vai fazer seu figurino. E hoje você ainda atua como figurinista? Muito. Eu atuo e gosto de fazer também, entendeu? Continuo fazendo. E qual o papel do figurinista nas artes cênicas? Bom, o figurino veste o personagem, né? Você define ele. O personagem, ele tem toda uma essência, você tem que saber qual é. Se ele é histórico, se ele é psicológico, então você vai vestir ele, entendeu? Para fazer. Eu tenho 3 figurinos em ação ultimamente, quer dizer, eu tenho 2 em ação. Um está meio afastado, mas eu vesti Franklin Menezes com o Corrupto, é figurino meu, né? E é um figurino que se transforma em cena, vai se transformando, e ele, como ele conta sobre vários personagens, eu precisava que o figurino transformasse ele. Fosse versátil. Né? Fosse versátil. E eu Simplesmente Elas, que também foi um trabalho complicado de fazer, mas com resultado bom. Com as plumas, exatamente. Pois é, mas que é um resultado bom, que é o que define bem como fazer figurino. Simplesmente Elas teve muito essa cara, entendeu? E qual a importância de um bom figurino, ou de um figurino, como você falou, né, que não deu muito certo na sua primeira experiência? Qual a importância do figurino para o palco? O figurino, por isso que eu digo, às vezes você trabalha sem cenário, mas você nunca trabalha sem figurino, né? Por exemplo, eu vou voltar a falar do Ecos aqui novamente, que eu falei. O Ecos, eu tinha personagens que estavam nus em cena. Os cavalos eram homens nus. Então, eu tive um embate com o diretor porque ele queria um figurino exagerado, né? Então, os figurinos seriam exagerados. E eu não achava, eu não concordava, porque eu disse assim, se eu tenho um personagem que estão nus em cena, no momento em que as pessoas não estão nuas, é legal que o figurino seja o mais natural possível, o mais real possível, para poder causar um choque na hora da nudez. Ele disse, não, falta teatralidade no figurino. Eu disse, não, eu não vou botar porque eu tenho uma cena de nudez que causa esse excesso de teatralidade. Homens nus bancando cavalos no palco já é de um absurdo teatral enorme. Aí eu achava que no momento em que isso não acontecia, que era um drama, também tinha essa questão, que as pessoas tinham que estar o mais naturais possíveis para eu levar essa cena para o impacto depois, entendeu? Mas a questão sempre foi essa. Então, o figurino tem esse papel fundamental, tornar a cena, dar crédito à cena, dar crédito ao personagem. Não é a cena, é o personagem. Você tem que acreditar que aquele personagem é aquilo por causa do figurino que ele está vestindo, entendeu? E do bate-papo que a gente está levando, né, eu vejo que você interfere bem no trabalho do diretor, né? Você dá sua opinião, você se posiciona. Sempre. E como é isso? Algumas pessoas recebem bem, outras não. Como é que funciona a sua personalidade como figurinista? Todo diretor vai sempre interferir. O diretor sempre vem com a ideia, às vezes, meio pronta. É difícil um diretor já não ter uma ideia do que ele quer. Mas a maioria, graças a Deus, é aberta a mudanças. Eles já sabem que tem. Eu digo, teatro é um trabalho de equipe. Não? Então, assim, eu participo, como é natural, tanto cenário como figurino, você tem que participar da hora da leitura. Você recebe o texto, você lê o texto, depois você vai para a leitura. Só você lê o texto, você não pode idealizar, né? Você não pode idealizar aquilo, você tem que ver se o diretor vai por aquele caminho que o texto propõe. A partir daí. E tem outra coisa que define mais ainda, na hora que você faz a leitura, que você vê que
que forma o personagem está tomando com o ator que está lendo. Sim. Que às vezes você imagina no texto uma coisa e quando o ator começa a ler, ele próprio se descobre outra pessoa, outro personagem. Às vezes o ator não sabe como ele vai ser, que personagem ele vai assumir. Ele lê um personagem pronto, mas o personagem vai tomando forma à medida que vai lendo e vai interagindo com os outros. Aí nessa hora é fundamental a gente, como figurinista, estar presente para poder estar indo, conduzindo por aquele caminho. A gente teve um processo muito bom em Simplesmente Elas, agora, por conta disso. Por exemplo, Evelyn, que é uma atriz maravilhosa, ela não tinha uma definição do personagem dela. A gente foi encontrando todo mundo junto, entendeu? Até definir, até a cor do figurino dela eu fui encontrando na leitura, o formato do figurino dela. Ela veio trazendo coisas e eu fui botando coisas também, entendeu? Também interferência de direção, de produção, de tudo, mas a gente foi trabalhando junto para chegar naquilo. Eu não sabia que ia ser daquele jeito. Eu mesmo não imaginava ela daquele. As outras eu tinha um desenho mais definido, mas a dela não tinha. Então a gente encontra juntos. Eu digo, é trabalho de equipe. Construção conjunta, né? Então o figurinista ele trabalha em equipe. Ele só dá credibilidade àquele personagem que vai sendo montado, entendeu? A função dele é essa. O figurino, você lê o personagem, princípio, pelo figurino. Primeira coisa, o personagem entra calado. Você olha o figurino, ele já tem que dizer alguma coisa do que ele é. Entendeu? Ele já passa alguma você já disse, essa daí é meio assim. Então você já sabe que é meio assim quando ela começa a falar. Juízo de valor, né? Exatamente. Então isso é fundamental. Tem uma coisa que eu sempre digo assim, hoje em dia é raro você ver um evangélico na rua vestido com aquelas roupas que evangélico usa de manga comprida, etc e tal. Não é tão comum como era antes. Hoje em dia já estão mais modernos. Mas quando você joga no teatro, por exemplo, foi o caso de Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia. Sim. Os evangélicos entravam numa cena de 5 minutos, eu tinha que botar com roupa de evangélico, com gola fechada, porque na hora que elas entravam em cena, elas tinham que... Todo mundo dizia, são os evangélicos, que era uma loucura tão grande de personagens, que na hora que entrava, tinha que reconhecer o personagem imediatamente. E aí não precisa o personagem falar nada, não, já dizia tudo. Entrava um grupo, você vê um grupo de evangélicos. Estavam todos ali, entendeu? Então essa é a necessidade do figurino. O figurino tem que pontuar isso para poder a cena acontecer de uma forma rápida e se você errar isso, a cena se perde. E o que estudar, onde estudar, para quem quer ser um figurinista? O figurinista ele não tem só que estudar, ele tem que se informar de tudo e tem que observar tudo. É fundamental. Uma das coisas que eu faço quando estou fazendo figurino é ir para os lugares onde eu posso encontrar esse tipo de pessoa para ver como esse tipo de pessoa se comporta, entendeu? Então tem coisas que eu fico atento, eu digo assim, como é que funciona tal, então vou para tal lugar ver as pessoas que estão em tal lugar que se parecem com esse personagem que eu quero criar para ver como é que se comporta. Então, observação é fundamental, porque você usa isso depois, sempre usa, mesmo que não use naquele momento, você vai usar um tempo depois em outro espetáculo, entendeu? Eu digo assim, que é guardar na memória, você tem que ter um arquivo de memória, você tem que ter um arquivo em casa. Mesmo, né? Você tem que ter um arquivo de memória e um arquivo em casa. Se você documenta com fotografia, recolhe de tudo que você puder e vai guardando todas aquelas imagens que você acha estranhas ou que caberiam em alguma coisa que você disse, isso aqui cabe para usar em tal coisa, isso aqui é legal, isso aqui eu vou guardar, entendeu? E é bom que você tenha um portfólio. Exatamente, você tem aquele arquivo lá. Por exemplo, eu compro livros que me interessam para ver, eu assisto filmes que me interessam, que eu acho que pode ter a ver com isso, entendeu? Eu compro os filmes e guardo em casa, esses figurinos aqui são interessantes, eu vou guardar que eu posso, depois serve de estudo para eu fazer algum, entendeu? Então o figurinista ele tem que estar atento a tudo, não é só ler, não é só estudar, é estar observando e prestando atenção em tudo que acontece. E o mercado hoje para o figurinista, como está? O mercado para o figurinista, hoje o teatro de uma forma geral está com muita dificuldade, né? Agora o figurinista ele trabalha em outras áreas, o figurinista às vezes trabalha com estilista, trabalha como dando cursos, entendeu? Eu já dei cursos, por exemplo, para formar figurinistas, em que eu trabalhei com jovens de comunidade, que ensinava como estilizar roupa, como trabalhar, customizar roupa, entendeu? Como transformar uma roupa em outra. Que é uma coisa que a gente faz muito em teatro, a gente tem essa necessidade no teatro por conta de custo. Sim, aproveitar coisas e transformar em outra. Assim, a gente pode fazer isso com o que a gente tem em casa, a gente pode fazer com roupa de brechó, transformar em outras roupas para poder vender em algum lugar, entendeu? Então a gente vai se virando, na verdade. Às vezes você faz, alguém fala assim, eu queria que você desenhasse uma roupa para mim para usar em tal lugar. Você dá e desenha a roupa, não é para teatro, mas você tem esse conhecimento, entendeu? Dá para fazer. Você pode até agir como um personal stylist, né? Exatamente. E dá para ganhar dinheiro sendo figurinista hoje no teatro? Dá para sobreviver. Vamos dizer que hoje dá para ganhar dinheiro, a gente já não ganha mais dinheiro como ganhava. É fato real, entendeu? A gente está passando por uma crise que é de todos e a cultura vem sofrendo bem mais do que os outros.
E a gente hoje em dia sobrevive, rolou um trabalho aqui você faz, rola outro ali você faz e vai sobrevivendo, entendeu? Vai segurando a onda. E qual conselho você dá para quem quer ser figurinista? Ser apaixonado pelo trabalho. Se não for apaixonado pelo trabalho, você não faz, entendeu? Porque trabalhar, é isso que eu digo, como é um trabalho de equipe, é legal, você convive, você aprende com as pessoas, você lida com as pessoas, você descobre coisas novas, entendeu? Com as costureiras, com o diretor, com as atrizes, com os atores. Agora, e ser apaixonado, se divertir, porque se você não se diverte, que o bacana quando você faz um trabalho de figurino ou de cenário, figurino principalmente, é você ir em cena e ver aquilo funcionando. Então, às vezes eu volto 10 vezes a um trabalho que eu fiz, eu não sou aquele tipo que abandona o trabalho no palco na hora que estreia. Eu volto para ver se está tudo ok sempre, entendeu? E ali eu vejo que aquilo dá certo, que funciona, fico feliz e isso me leva adiante, me leva para adiante. Figurinista, você tem quanto tempo de... Eu tenho mais ou menos o mesmo tempo. O mesmo tempo de cenografia. 2 anos a menos do que cenografia, só. 2 anos depois que eu comecei cenografia, eu fiz o primeiro figurino. Tá bom, muito obrigado. Nada.